pesquisa feita por uma das universidades mais renomadas nos Estados Unidos e que aponta que deixar de consumir glúten, que é a proteína presente em cereais como o trigo, aumenta o risco de diabetes. Que deixar de consumir glúten, que é a proteína presente em cereais como o trigo, aumenta o risco de diabetes. Ao cortar o glúten da alimentação, a pessoa normalmente desincha e emagrece, porque deixa de ingerir a farinha de trigo. Mas nenhuma dieta deve ser feita sem orientação, porque você pode achar que se livrou de um problema, mas corre o risco de criar outro, mais sério. O diabetes tipo 2, por exemplo. É o que aponta um estudo feito pelo Departamento de Nutrição da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Uma pesquisa feita com 200 mil pessoas em 30 anos mostrou que o risco de desenvolver a doença era 13% maior entre as que não comiam alimentos com glúten. Entre as que não comiam alimentos com glúten. O motivo? Ao abandonar o glúten, ingeriam menos fibras. Mentira! Mais uma vez a Rede Globo tenta manipular a notícia para seu próprio interesse. Encontramos um artigo que faz referência à pesquisa da Universidade de Harvard, citada na matéria exibida em um telejornal da Rede Globo. Para espanto de todos, a matéria jornalística da Globo modificou detalhes da pesquisa associando ao glúten. Porém a pesquisa foi referente ao uso de grãos integrais e fibras. A pesquisa está relacionando a diabetes a uma dieta pobre em fibras e não ao glúten, como informou a matéria jornalística da Globo. Ingestão adequada de fibras na alimentação faz com que o carboidrato seja absorvido de uma forma mais lenta, com isso melhorando, diminuindo as taxas de glicose na corrente sanguínea. Observe que existe um entrelaçamento de um dado verdadeiro e uma tentativa de manipular a notícia. O médico falou da fibra, que é o assunto do estudo universitário. Porém a reportagem é sobre o glúten. Mas o pior ainda está por vir. Prestem atenção no que o Dr. Drauzio Varela, o médico da indústria da doença, fala a seguir. Esta moda que surgiu recentemente de evitar o glúten porque ele seria responsável por casos não de doença celíaca, mas por casos subclínicos, por casos mais leves de alterações intestinais. Quem é que tem um intestino perfeito que funciona da mesma forma todos os dias? Não. Fica fácil você atribuir uma causa como essa. Essas pessoas tiram o glúten e se descobriu que tirando o glúten emagrecem também. E aí virou uma moda, né? Especialmente entre as mulheres. E por que emagrecem? Porque você tira o glúten, você tira todos os farináceos da dieta. E com isso você tem uma dieta com menos carboidratos, você tem uma dieta com valores calóricos mais baixos. E é isso que emagrece. Quem deve parar de comer glúten são aqueles que têm a doença celíaca, a doença do glúten. Agora entenda com quem realmente sabe a verdade sobre o glúten, o perigo do glúten para a maioria da população. Doutor Lair, na verdade, o que é o glúten e o que ele faz no organismo? É o seguinte, existem certos cereais, principalmente o trigo, o centeio, a cevada, que tem uma proteína que se chama glúten. Os últimos anos, esses cereais vêm sendo trabalhados para aumentar a concentração de glúten, que isso é bom para quem produz. Só que o glúten, ele pode ser alimento para a maioria, mas pode ser veneno para muitos. E é uma proteína muito difícil de ser metabolizada. E quando ela existe dentro dessa proteína, chama gliadina, e a outra chama glutenina. E a gliadina é a que causa mais os problemas. Quando essa gliadina bate no aparelho digestório, ela tem uma certa dificuldade em digeri-la. E essa não digestão apropriada cria uma reação no organismo, onde a membrana do intestino fica como que buracos. E aí começa a entrar no sangue proteínas que não foram digeridas.
E quando entram proteínas que não foram digeridas no sangue, imediatamente o corpo cria uma coisa que chama anticorpo contra aquela proteína. Só que, às vezes, entra uma proteína onde 3 ou 4 ou 5 aminoácidos dela parecem com a da tireoide. Quando cria o anticorpo contra aquela proteína, agora criou um anticorpo contra a tireoide. Então eu vou fazer uma afirmação aqui forte. 99,99% das doenças autoimunes começam no intestino. Lúpus começa no intestino. Esclerose múltipla começa no intestino. Esclerose lateral amiotrófica começa no intestino. O chinês já dizia, há mais de 1000 anos atrás, que toda doença e toda saúde começa e termina no intestino. Então, quando o intestino abre, chama tight junctions, junções estreitas. Quando ele abre isso e permite entrar coisa que não era permitido, ele começa a causar uma série de problemas. E o glúten faz o buraco no intestino. Em 1888, o Dr. Samuel Dee, na Inglaterra, descreveu o que nós em medicina conhecemos como doença celíaca, que é uma doença que ocorria na pediatria, onde a criança ficava barriguda, tinha diarreia, não crescia, etc, etc, etc. Hoje nós sabemos que, além dessa doença celíaca clássica, existe uma ação sistêmica da doença celíaca não manifestada no intestino. Vou te dar um exemplo. Alguém chega para você e fala assim, na nossa família, quando os homens chegam em volta dos 55 anos, eles começam a tremer. E o médico fala que é tremor familiar. Claro, ocorre na família, tem que ser tremor familiar. Então, tremor familiar. Ah, o meu pai teve isso, meu avô teve isso, meu tio-avô tem, meu primo tem. Aí você vai ver a base é o glúten. Porque nós também herdamos essa predisposição à sensibilidade ao glúten. Então, se eu tenho sensibilidade ao glúten, e isso é silencioso, ninguém sabe, dos 20, 30, 40 anos para a doença se manifestar, e eu vou lá e manifesto um tremor, é porque essa reação do glúten foi no meu cerebelo e destruiu as células de Purkinje, que fazem a coordenação. Então eu perdi o controle. Eu pego um paciente desse, eu tiro totalmente o glúten dele, e em 2, 3 semanas ele pode até parar de tremer. Agora, como que eu faço para saber se eu tenho essa sensibilidade ou não? Tá. Existem exames de sangue e existem biópsias. Existem 3 exames de sangue importantes. É um que mede o anticorpo antigliadina, o outro anticorpo antiendomísio e o outro anticorpo antitransglutaminase tecidual. Falando nome difícil aqui. Então, mas esses exames, eles não são 100% confiáveis. Nem a biópsia é confiável, porque você imagina que eu vou ali no mar e pego um balde d'água e não vem peixe. Eu posso dizer que o mar não tem peixe? Não, não veio no balde. Eu posso biopsiar um lugar que não tinha. Eu não posso biopsiar o intestino inteiro. O intestino inteiro, se você esticar ele dá uma quadra de tênis. Dá para você imaginar? Uma quadra de tênis, exatamente. É enorme. Então, você imagina, eu vou biopsiar um lugar, numa quadra de tênis. Pode não dar nada. Então, nem a biópsia. O que resolve é assim. A pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, eu tenho uma enxaqueca há 30 anos. Eu já fui até nos Estados Unidos. Eu não consigo curá-la. Aí eu digo para ela assim, vamos tirar o glúten por 15 dias? Vamos ver o que acontece? Aí ela tira o glúten por 15 dias, eu volta e diz, doutor, eu não tive enxaqueca mais. Do dia que eu tirei o glúten, nunca mais tive enxaqueca. Pronto, está matada a charada do ponto de vista prático. Assim, quando você não tirar o glúten, você não vai ter enxaqueca. Que, aliás, é muito comum isso. Quem está nos escutando, se você tem enxaqueca e ninguém resolveu até hoje, você acaba de resolver a solução. Como é que tira o glúten? Você não pode comer nada que tenha trigo. Você não pode comer pão. Hoje você vai num supermercado, tem uma gôndola especial que diz assim, sem glúten. Então você tem pão sem glúten, você tem massa sem glúten, macarrão, talharim sem glúten. Hoje não é problema mais. E mesmo para pessoa saudável, hoje, o glúten ainda prejudica. Porque nos últimos 20 anos, a concentração do glúten no trigo aumentou 4 vezes, 400%. Por isso que você não ouvia o seu avô falar de glúten. Porque esse problema não existia na época. Hoje, com o aumento do glúten e todo o trabalho que faz na plantação para aumentar o glúten no trigo, para dar força e não sei o quê, isso causou esse problema. O pão integral faz parte da dieta do pão integral o glúten. Olha que coisa absurda.
Quer dizer, eles não sabiam disso. Isso aí antigamente não tinha problema. Então, eu como pão integral, pior ainda. Tá? Então, a indústria alimentar, para ter mais lucro, render mais, coloca o glúten. Isso. Enriquece Esse pão que não é fermentado, como é que chama? Pão libanês? Como é que é? Sabe qual que eu estou falando? É o pão árabe, né? Pão árabe. Esse pão árabe é pior ainda, porque nem é fermentado. O glúten está ali, mas muito. É uma coisa simples, objetiva. A pessoa para de tomar remédio porque ela eliminou a causa. Enquanto ela está tomando remédio para enxaqueca, ela está tratando o efeito. Quando ela tira o glúten, então ela tira o trigo, ela tira o centeio, ela tira a cevada, não pode beber cerveja. E eu aconselho a tirar a aveia. Por que eu aconselho a tirar a aveia? Não é porque a aveia causa problema de glúten, é porque a aveia é armazenada, estocada, empacotada no mesmo galpão onde empacota o trigo. Então tem uma contaminação cruzada. Então o ideal é você tirar trigo, centeio, aveia e cevada. Tira da sua alimentação. Pode comer tudo, menos isso. E aí aquele problema passa. Aí a pessoa melhora a visão. Se ela tiver um problema visual por problema de glúten, porque o glúten ataca qualquer coisa. Ele faz a pessoa ficar diabética, ele faz a pessoa ter hipotiroidismo. Claro que se você ficou 40 anos comendo glúten sem poder, e a doença é silenciosa, quando você tira o glúten, a melhora é absurda, mas não resolveu todo o problema. Agora o seu intestino está cheio daqueles buracos. Aí você tem que fazer um tratamento no intestino, que não é feito com remédio, é feito com dieta, é feito com probióticos, é feito com fermentados, entendeu? Bacilos, levedura. Aí ajuda bastante. Muito. Então a pessoa tem que tirar o glúten, tem que parar de jogar gasolina no fogo e tem que apagar o fogo. Não adianta só você parar de jogar gasolina no fogo. Você tem que agora apagar o fogo, porque o seu intestino está inflamado. Mas então, é possível através de uma dieta? Claro, curcumina, que nós estávamos falando, o açafrão da terra, faz uma diferença enorme. Aí a alimentação vai ajudar bastante. Vai ajudar. O jeito como você se alimenta faz uma diferença. Mesmo em paciente, isso é muito importante que eu estou mostrando agora, isso foi publicado em 2011, é recente, muito recente. Mesmo em pacientes sem doença celíaca, a ingestão de glúten pode causar sintomas gastrointestinais como dor, distensão abdominal, alteração de consistência fecal, cansaço, etc. Isso para quem não tem doença nenhuma. Você pega uma pessoa super normal e você superalimenta ela com trigo, mesmo ela não tendo nada, ela já começa a apresentar sintomas. Ou seja, mesmo para quem não tem o problema, glúten não faz bem, trigo não faz bem. Então, olha só, glúten é uma proteína amorfa. No trigo, ela vem a partir da gliadina. Na aveia, ela vem a partir da avenina. E aí vem aquela questão se isso realmente leva a glúten ou não, ou é contaminado cruzado. Na cevada, ela vem da herdeína. E no centeio, ela vem da secalina. Ela não existe na natureza. Ela é produzida a partir da mistura dessa proteína com água, com movimento. Aí ela forma o glúten. Em 1888, há 123 anos atrás, o Dr. Samuel Dee descobriu a doença celíaca. Ele disse que era uma doença intestinal, porque ele olhou no intestino. Poderia ser cerebral, poderia ser cardíaca. Muitos infartos do miocárdio é por hipersensibilidade ao glúten. O cardiologista tem a menor noção, nem sabe que isso existe. Ele fica tratando lá na ponta, ele podia ter curado. Ele podia ter prevenido uma vez, não precisa mexer com colesterol, mexer com nada. Resolver de uma vez. Não conhece esse tipo de medicina. Então, a hipersensibilidade ao glúten, quando você trata, você melhora o humor, você melhora o nível de tabaco, acaba o nível de agressividade, aumenta a disposição física, melhora a memória, melhora a capacidade cognitiva. E aí esse glúten se junta com água e agitação, essas proteínas se juntam com água e agitação, formam o glúten. Glúten e infertilidade. Oh, meu Deus do céu, quantos casais não conseguem engravidar, vão fazer fertilização artificial por nada. Você tira o glúten, você põe um pouquinho de progesterona, um mês depois eles estão grávidos. Estão grávidos, não tem problema nenhum.
Manifestação não intestinal da doença, anticorpos, antiglutaminase. Anemia resistente ao tratamento, você encontrou isso. Anticorpo antimicrosomial tireoide ovário, problemas ovarianos, problemas tiroidianos, tudo vem do glúten, grande maioria. Quer engravidar, elimine glúten da dieta do casal. Então é isso aí, ó. Você vai dizer assim, mas pera aí, Leia. Por que o meu avô não falava disso? Por que o meu pai não tinha preocupação com glúten? Porque o trigo que seu pai comia não é o trigo que você come. O trigo hoje é transgênico. Modificaram o seu trigo. Hoje, com a transgenicidade do trigo, a concentração de glúten aumentou 400%. Então você não tinha problema na época de seu pai, quando ele tinha sua idade. Hoje você tem. Porque hoje, praticamente ninguém aguenta essa quantidade de glúten que é gerado no trigo hoje, comparado com 100 anos atrás, por exemplo. Então essa doença, a tendência dela é crescer cada vez mais. Está só no começo. E você está descobrindo isso hoje pela primeira vez. Você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu consultório. Na hora que você começar a investigar isso, você vai ficar surpreso. Como é que você é melhor médico? Você começa a resolver problema que ninguém resolvia. Você começa a matar a charada. Pá, pá, pá. Que você começou a pensar num nível diferente. Só isso. Você lembra que eu falei que eu não vou trazer só informação? Eu tenho que fazer você pensar diferente. Porque senão fica tudo a mesma coisa. Ah, como é que eu trato a tireoide melhor? Não é não. Como é que eu vou atrás e resolvo o problema para ele não ter o problema da tireoide? Isso é que interessa. Ah, como é que eu trato a insuficiência coronariana melhor? Não, vamos lá atrás. E para que ele não tenha insuficiência coronariana. Isso é que interessa. E o segredo está no alimento. Eu não exagerei quando eu falei que a medicina